Olá, sou Francisco Bittencourt, estamos dando início a mais um podcast. A nossa convidada de hoje é Paula Morano, formada em psicologia e com formação em psicologia perinatal. Paula atua como psicoterapeuta, realiza grupos de apoio para gestantes e mães e faz parte da equipe de psicologia do programa Mommy Care da Care Plus. O tema da conversa de Paula conosco envolve maternidade, liderança e carreira. Paula, seja muito bem-vinda. Fico muito satisfeito de tê-la aqui conosco e sinta-se à vontade em trocar as suas vivências conosco a partir de agora, ok? Bom, Fran, para começar, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você nesse espaço, onde vem passando aí diversos profissionais, ótimos profissionais, né? Alguns deles eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Sem dúvida. E, e quando você me convidou para essa conversa, eu fiquei pensando, né, como psicóloga perinatal, como é que eu poderia contribuir nesse espaço, né, liderando com o Bita. Para quem não conhece esse termo psicologia perinatal, é a psicologia que engloba aí a maternidade, então diversos campos, áreas da maternidade, né? Então, esse é meu trabalho. E então eu fiquei aqui pensando, né? Durante essa minha jornada de psicóloga perinatal, eu me deparei com diversas mulheres, né, que trazem aí, depois da maternidade, uma dificuldade de conciliar e lidar com carreira e maternidade, né? Então, é algo que eu vejo tanto na minha clínica, quanto nos grupos de apoio, quanto no programa da CarePlus, que inclusive o programa Mami Care da CarePlus, ele tem uma das frentes que é trabalhar com Sim, suporte psicológico a retorno ao trabalho. Então eu achei que valia a gente conversar aqui um pouquinho sobre isso, né? Até pensando nesse papel de liderança, né? A mulher líder retornando ao trabalho e a empresa, a liderança da empresa recebendo essa mulher que está retornando ao trabalho após a licença maternidade. Então, eu pensei numa reflexão aí nesse sentido, queria saber se para você a gente pode ir nesse caminho. perfeito. Pode. Você, inclusive, tem uma reflexão de uma professora sua que eu achei muito interessante. Se você puder repeti-la, Sim, vale a pena. então, é uma frase que eu adoro, é uma professora minha que ela é referência na área de psicologia perinatal e essa frase dela é Aham. maravilhosa. Ela fala assim: a sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e sejam mães como se não trabalhassem fora. Uma conta que não fecha. É Perfeito. porque a realidade é essa, né? Aham, Uma sem conta dúvida. que não fecha. A Uhum. gente vem aí de uma história, a mulher vem de uma história de que lá, muitos anos atrás, muito tempo atrás, tinha ali um papel pré-estabelecido de que ela ia cuidar do lar, cuidar dos filhos, enquanto o marido era provedor, né? Ele trazia o sustento da casa. A gente vem de uma história assim, e que foi, né? A mulher foi buscando aí seu espaço, teve um movimento feminista que trouxe aí também a oportunidade da mulher ganhar espaço aí na sociedade, e hoje ela não só é uma profissional, mas também cuida da casa do filho, né? Então, a Uhum. gente, por mais que esteja num movimento, que é um movimento muito bonito de divisão de tarefas, do homem também começar a entrar, né, nesse contexto de cuidados com filhos, com a casa, ainda a gente vê uma prevalência muito maior de mulheres que têm que dar conta, né, do lar e dos filhos, é, além do trabalho, né? Ela é Perfeito. líder ali em Aham, sem casa, né? dúvida, sem dúvida. Então, Fran, o que a gente vê hoje? A gente vê mulheres com dois cargos de responsabilidade, né? Com dois cargos de liderança, muitas vezes, né? Quando a gente fala aí um pouquinho da parte de líder, que demandam muito tempo e muita dedicação. A líder ali no trabalho, a líder em casa, cuidando da casa, dos filhos, enfim. É, então, a gente vê um processo de uma mulher que trabalhava fora, não tinha filhos, né? E tinha ali uma dedicação, uma demanda de tempo,
muito voltada, né, muito grande parte do seu tempo voltada ali para o trabalho. A gente fala aí, né, uma pessoa aí trabalha o quê? 8 horas, no mínimo, por dia, né? Então, assim, e aí ela tem um filho, e aí ela sai de licença maternidade, e 24 horas ela está trabalhando, né, com os cuidados com esse filho. E, de repente, ela volta ao trabalho. E aí ela junta essas duas coisas. Uhum. Né? E o que acontece? Né? A gente vê mulheres com uma sensação, um sentimento que não está dando conta, né? Como se tivesse que abrir mão de um dos dois. Então, ou invisto no meu trabalho e aí meu filho não consigo dar atenção devida para ele, ou eu dou atenção para o meu filho, o trabalho fica de lado, a conta que não fecha, sabe? Então fica nesse conflito. E aí a gente vê mulheres aí com duplas jornadas de trabalho, né? Casa, filhos e trabalhar fora, gerando aí estresse e muitas vezes burnout, porque é difícil mesmo dar conta. E quando a gente pensa um pouquinho até em pandemia, né, que a gente tem um dado aí de pandemia, Fran, em 2021, a Uhum. prevalência de burnout em mulheres era de 42%, Nossa. enquanto de homens era 35%, ali falando desse ano de 2021, Uhum. que a gente liga muito com isso que aconteceu, né, Fran? Fechou escola, fechou rede de apoio, diminuiu por conta do isolamento, Sem e a dúvida. mulher ficou mais sobrecarregada, Uhum. né? Perfeito. E aí a gente vê aí um caminho de maior incidência aí de alterações emocionais nessas mulheres, como, por exemplo, depressão, né? Depressão pós-parto, que a gente muito achava ali antes, que estava muito ligada ali com o nascimento, que era ali o momento, né? Logo após o nascimento, mas hoje já tem estudos de que isso acontece muito nesse retorno ao trabalho, porque é Perfeito. um momento muito difícil para a mulher, então Uhum. por volta de 4 e 6 meses ainda tem um alto índice de incidência de depressão pós-parto, né? Então, acho que é um pouquinho isso falando da mulher, sabe? Nesse Perfeito. lugar aí, né? E nesse caso, acredito que a empresa tem uma responsabilidade, né? Isso aí Sim. não é um trabalho só da mulher. Quais seriam os caminhos que você, como psicoterapeuta, como profissional, entende que deveriam ser trilhados pela empresa para poder, se não superar, pelo menos reduzir as consequências da depressão, do burnout, etc. Como é que você enxerga esses caminhos Sim. alternativos? Então, Fran, e aí é isso, né? Como é que fica a empresa, como ficam os líderes, né, que trabalham aí muitas vezes com planos, né, para lidar com esse retorno ao trabalho, é, como fica essa visão, né? Então, a gente fala ainda de empresas, né, que tem ainda uma cultura muito que pouco valoriza a licença maternidade, pouco entende a dimensão da maternidade em Uhum. si na vida de uma mulher, né? Então, as empresas elas estão focadas em resultado, focadas em ritmo, alto ritmo aí de trabalho. Então, quando vem aqui uma mulher que vai sair de licença maternidade, vamos pensar numa líder saindo de licença maternidade, já é assustador ali para a Sim, sem empresa, né? dúvida. Ou São 4 meses, 6 meses, como é que a gente vai fazer, né? E depois ainda uhum. tem o retorno, né? E aí aquela mulher vai faltar, o filho vai ficar doente, com quem que ela vai deixar? A empresa ainda tem muito essa visão, né? E é muito assustador. Tanto que, se a gente pensar em liderança aí, né, a gente tem também uma pesquisa que tem uma média, fala que existe uma média global de 24% de mulheres que são CEOs, né, no mundo. Então, olha Isso. como é baixo, né? E a gente consegue associar muito isso, não só, né, aquilo ainda, né, é, o homem ainda tem um papel privilegiado aí, Sim. né? Ainda tem Uhum. essa desigualdade de gênero, mas muito também por conta dessa mulher que vai ter um filho, né? Então, assim, quem que nunca ouviu falar? Eu ouço falar demais disso, né? Numa entrevista de trabalho, você tem filhos, né? Você pretende ter É filhos? Então, verdade.
isso já, às vezes, já é um fator que já tira a pessoa do processo, dependendo da idade que ela tem, do, é, se ela é casada, quanto tempo ela é casada e tal, 30 e poucos anos, não, então essa aqui vai ter filho logo, vamos, Uhum. né? E aí a gente vê que 38% das mulheres em idade fértil, né, que a gente fala daí de idade fértil, 25 anos nos dias de hoje, 25 até uns 40 anos, não tem filhos. Por quê? Porque é um momento, um período de ascensão ali, né, de carreira. E uma líder, quando que é uma média de idade, né, de uma líder aí que incorpora esse papel de líder? Por volta de 35 anos, 30 e pouco, até 40. Então, e Uhum. aí? A mulher vira líder e vai ter um filho? Como que ela faz isso? Né? Então, muitas acabam deixando de lado essa vontade de ser mãe por medo, né, de perder aí a carreira. A incidência maior dessas mulheres de deixarem de exercer o papel de mãe para privilegiar a carreira ou ao contrário? Ou é preferir o papel de mãe e deixar a carreira de lado? A Existe alguma gente estatística a respeito? então, a gente tem essa pesquisa, né, de 2022, né, uma pesquisa pela farmacêutica Bayer. Ela traz que 38% das mulheres não possuem filhos. Ainda a maternidade, ela acaba sendo, as mulheres acabam tendo filhos, né? Uhum. Mas vem crescendo o número de mulheres que não têm filhos Não tem até os filho. 40 anos, sabe? Chega Uhum. ali nos 40. E aí a gente também consegue linkar com o que a gente anda vendo de mulheres tendo filhos cada vez mais tarde, né? É, 40 e poucos anos, porque daí vira aquele clique, né? De opa, e aí, se eu não tiver agora, no meu corpo já não vai mais responder. Então, também a gente vê isso crescendo, essa quantidade de mulheres acima dos 40 anos tendo filhos, uhum. né? Porque vira esse clique e a carreira estava ali ainda como um impeditivo até esse momento, né? Temos até um Mas ainda exemplo, tem. Pode falar. não, só um exemplo recente da atriz Cláudia Raia, que resolveu ser mãe aos Sim, 55, né? aos É cinquenta verdade. e cinco, Uhum. né? É, Bom, e aí você me perguntou, né? Eu dei essa volta aí para a gente falar um pouquinho da visão da empresa, mas Sim, aí voltando ali a essa pergunta, né? Como é que a gente faz para essa conta fechar, sim, né? Eu sem acho que é dúvida. essa a É o pergunta, né? grande segredo, Como né? que a gente faz, né, para essa conta fechar? Então a gente vê algumas políticas que as empresas e os líderes das empresas vêm adotando que vêm dando certo, que vêm trazendo um pouco mais de é, vontade dessas mulheres no retorno ao trabalho. Eu acho importante falar de uma outra pesquisa que agora eu lembrei, Fran, que existe quase que metade das mulheres, olha só, quase que metade das mulheres, elas acabam saindo do mercado de trabalho até 24 meses após a licença maternidade, 2 anos, quase que metade, né? Perfeito. E grande parte delas, por volta de 60 e poucos por cento, passam a empreender. Por quê, né? Porque como que vai conciliar ali? Trabalho, filhos, né? Empreender às Aham. vezes dá essa flexibilidade. Então, voltando ali para o que a gente anda vendo, né? Empresas que estão fazendo um retorno ao trabalho remoto para essas mulheres que voltam de licença maternidade e que podem trabalhar de casa. Então, a pandemia trouxe muito isso, e as empresas estão usando isso como uma ferramenta, vendo que está dando Uhum. certo. Então, as mulheres elas voltam mais tranquilas nesse sentido, de ter mais um tempo aí para Perfeito. o tempo de amamentar, porque muitas voltam ainda amamentando, Sem dúvida. né? Um retorno presencial gradual. Então, assim, vai uma vez por semana, fica um tempo, né? Não precisa ficar a carga inteira de horário, volta para casa, né? Então, uma flexibilidade maior, uma infraestrutura que apoie essa mãe, né? Muitas empresas, grandes empresas têm berçário, que isso é muito legal, mas claro, não é Uhum. toda empresa, a gente está falando aí de grandes Sem empresas, dúvida. não é toda É. empresa que dá para fazer isso. Aham. Lactário, então um espacinho, uma empresa consegue
disponibilizar de uma sala para a mãe tirar o leite, uma geladeirinha ali, aquelas pequenininhas que aí pode guardar o leite, né, na geladeira. Programas de saúde mental, então, algumas empresas estão trazendo isso dessa. Por exemplo, a CarePlus, ela traz muito isso, a gente trabalha aí com grandes empresas, então a gente tem esse programa, como tantos outros, de cuidado mental. Então, o MamiCare é um deles, falando um Uhum. pouquinho da minha experiência, que a Sim, gente foca no suporte psicológico de gestantes, de puérperas, é pós-parto, né, que a gente sim, usa esse termo. perfeito. E o retorno ao trabalho, isso também tem ajudado muito. E um treinamento, né, Fra, da equipe para esse retorno, né, dessa mulher. Eu acho que isso é muito importante. O Preparar a líder equipe para conviver preparar com a essa equipe para profissional. conviver com Aham. essa profissional no retorno, na ausência, no retorno, né? Como que recebe? Eu já vi assim mulheres, né, que estavam ali retornando, né, que passaram comigo e falaram: Nossa, nem me perguntaram como que eu estava. Uhum. Me passaram por WhatsApp o que, que eu tinha que fazer ali no primeiro dia, depois de 6 meses fora da empresa. Então, olha como é Incrível, né? difícil, É né? muito difícil, é É verdade. muito difícil, né? E eu acho que também, né, Fra, abrangendo um pouco, eu estou falando aqui muito de mulher, né? Porque Sem dúvida. é o maior público, eu acho que é o que a gente tem mais estudos aí, mas a gente também não pode esquecer do pai, né? Como que Uhum. fica esse pai, a visão da empresa do pai que teve um filho? Como que fica o público LGBTQIA+, que às vezes são dois homens que têm um Sim. filho? Como Uhum. que fica a adoção, né? Eu acho que a empresa, né, os líderes precisam pensar um pouco Mas eles nesse. estão pensando? Estão começando a pensar, Fran. E Uhum. aí a gente começa a ver, Fran, empresas, né, que estão trazendo e se importando aí com a diversidade, né? O quanto que essas empresas estão crescendo, né, o quanto as pessoas estão querendo trabalhar nessas empresas. Certo. Então, quando a gente fala aí também, né, voltando um pouquinho aí nessa licença maternidade, que aí a gente engloba todas essas questões Sim. de gênero, Aham. é, as pessoas, os bons profissionais vão querer procurar empresas que, que apoiem a Sim, sem diversidade, dúvida. né? As pessoas querem ser vistas como Uhum. pessoas, não como números, Sem né? Então, dúvida. assim, ali, empresas que estão apoiando a diversidade, elas estão trazendo mais lucros, tem pesquisas que mostram isso. Então, por exemplo, a Ernst Young, ela fala, né, em uma pesquisa que ela apresenta 30% da sua empresa, né, com diversidade de gênero, e em cargos de liderança, e os resultados financeiros dessa empresa começaram a ficar melhor, dessas empresas foram melhores após o aumento do número de pessoas, assim, de quando começaram a investir nessa diversidade, né? Perfeito. A Accenture, ela fala que as empresas diversas e inclusivas, elas são 11 vezes mais inovadoras e têm colaboradores 6 vezes mais criativos se Olha. comparados aos que não investem em uma cultura mais inclusiva. Então, Uhum. olha só como tudo isso é importante. E a maternidade, ela entra aí, Sem porque dúvida. ainda faz parte, né, de um olhar de vamos, né, perder. Essa mulher vai ter filho, a gente vai perder aqui, né, na Aham. empresa. Mas, Fran, e aí minha reflexão, né, nesse sentido, é a gente pensar, será que não vale a pena? Né? Será que pensando em a longo prazo, você tem aí bons profissionais, boas profissionais, uma líder, né, que tanto contribuiu para a empresa, e se a gente investir nesses pequenos, tiver esses pequenos investimentos que a gente falou desse retorno, toda Sim, empresa pode claro. fazer isso, né? Uhum. Será que não tem a ganhar? E eu te digo, Fran, com experiência, né, com mulheres que estão retornando ao trabalho, aquelas mulheres que estão tendo um apoio nesse retorno, elas voltam com mais vontade, elas voltam produzindo, enquanto aquelas que não estão sendo vistas estão se questionando se ficam ou não.
Então, se estão trabalhando por dinheiro, sabe? Ah, eu vou lá porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso sustentar meu filho. Então, será que não vale a pena? E pensar quantas mulheres aí têm filhos, né? Eu já vi equipes que 3 mulheres saíram de licença maternidade Perfeito. ali numa equipe junto. Então, como não se importar, como não cuidar disso? Porque essas profissionais, elas vão procurar Sem outras dúvida, empresas, sem dúvida. né? 24, metade das mulheres saem do mercado de trabalho em 24 meses, Meses, é né? verdade. Então, assim, e as mulheres, Fran, elas voltam a produzir, e a maternidade, ela mexe com o cérebro da mulher de uma forma que ela fica mais proativa, mais criativa, então ela muitas vezes volta produzindo mais e melhor. Uhum. Mas ela precisa desse tempo, ela precisa desse apoio, porque é uma transição, uma mudança muito grande na vida de uma mulher, né? Então era essa reflexão que eu queria deixar aí, Perfeito. Fran. Olha, maravilhosa. Eu não tinha, confesso que não tinha ideia de qual seria o conteúdo da sua abordagem, mas essa sua reflexão, a conclusão dela é redondinha. Ela fechou igual um funil. Estou extremamente satisfeito, Paula. Muito Legal, obrigado pela Fran, tua que bom. contribuição. Valeu. Fico feliz de Valeu poder muito mesmo, contribuir. tá? Valeu Um muito. Obrigado. beijo para você, Tchau. Fran. Tchau. Estamos terminando mais um podcast e você poderá ter acesso a ele via YouTube ou pelo Spotify. Até a próxima oportunidade.